Shalom, seja bem-vindo de volta. Quero louvar ao Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E saudações às 12 tribos de Israel espalhadas. Saudações e bênçãos. Vamos continuar a partir da última lição. Este é o episódio 11. Lembre-se do sábado, não do domingo, parte 2. Nesta lição, veremos como devemos guardar o sábado. Primeiro, temos que entender como os hebreus calculavam os dias. É diferente do que fazemos hoje. As outras nações contam os dias de manhã a manhã, mas os israelitas contam os dias de tarde à noite. Vamos ler Gênesis, capítulo 1, onde o Senhor está criando o mundo e vamos nos concentrar nos dias. Gênesis, capítulo 1, versículos 5, 8, 13, 19, 23 e 31. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Chamou Deus ao firmamento o céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo, e foi a tarde e a manhã o dia terceiro, e foi a tarde e a manhã o dia quarto, e foi a tarde e a manhã o dia quinto. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o português, os tradutores usaram a palavra tarde, que não é a melhor palavra escolhida pelos tradutores. A Bíblia em inglês tem problemas semelhantes em diferentes partes. É por isso que pesquisar essas palavras no hebraico e no grego é importante para entender melhor o que os escritores da Bíblia estavam realmente dizendo. No hebraico, a palavra é erev, que significa tardinha, noite, pôr do sol. Então, tardinha seria a melhor palavra para esses versos. Vejamos outro versículo da Bíblia, no qual os tradutores portugueses usaram a palavra correta. Levítico, capítulo 23, versículo 32. Sábado de descanso vos será, e afligireis as nossas almas. Desde a tardinha do dia 9º do mês até a outra tarde, guardareis o vosso sábado. No contexto deste versículo, o Senhor está falando sobre o dia da expiação e quando devemos observá-lo. Aqui os tradutores usaram a palavra correta, tardinha, e quando eles disseram outra tarde, se você procurar essa palavra no hebraico, seria o mesmo que tardinha. O ponto desses versos é que, durante os dias da criação em Gênesis, do dia 1 ao dia 2, foi de tardinha para tardinha. Quando guardamos o sábado, será de sexta-feira ao pôr do sol até sábado ao pôr do sol, já que a noite é o começo do novo dia. Vamos ler Levítico novamente. Levítico, capítulo 23, versículo 32. Sábado de descanso vos será, e afligireis as vossas almas. Desde a tardinha do dia 9º do mês até outra tarde, guardareis o vosso sábado. O Senhor diz aos israelitas quando serão seus sábados, de tarde à noite. Vamos ver outro versículo. Êxodos, capítulo 20, versículo 8, 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Este versículo fala sobre quando e como guardar os sábados. É o 7º dia da semana e não devemos fazer nenhum trabalho. É o dia do descanso. Não cozinhamos, limpamos, resolvemos coisas, fazemos compras, etc. Novamente, é um dia de descanso. Êxodo, capítulo 16, versículos 22 e 23. Mas ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, pelo que todos os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele lhes disse: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, sábado santo ao Senhor. O que quiserdes assar ao forno, assai-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde-o de lado para vós, guardando-o para amanhã. Aqui, no tempo antes do sábado, que seria sexta-feira, antes do pôr do sol, você está preparando o que precisa para comer no sábado. Prepare o almoço para que no sábado, para o almoço, tudo o que você precisa fazer é aquecer a comida. Não devemos cozinhar, assar e fritar no sábado. Isso é considerado trabalho. Êxodo, capítulo 35, versículos 1, 3. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes:
Estas são as palavras que o Senhor ordenou que cumprisseis. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, sábado de descanso solene ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Acender fogo durante o sábado é considerado trabalho. Isso inclui tentar acender uma fogueira na grelha para fazer um churrasco. Para o fogão, se você tiver um elétrico, pode usá-lo para aquecer a comida ou ter água quente para fazer chá ou café. Temos o fogão a gás, mas compramos um pequeno elétrico que colocamos em cima do fogão para usar apenas no sábado. O forno é elétrico, então usamos isso também para aquecer nossos alimentos. Nos tempos bíblicos, eles não tinham a tecnologia que temos hoje, então eles usavam um tipo de forno a lenha. Já tinham o fogo aceso e a lenha já cortada, para que pudessem acrescentar a lenha ao forno a lenha. Vamos a mais alguns exemplos. Neemias, capítulo 13, versículos 15 e 22. Naqueles dias vi em Judá homens que pisavam lugares no sábado e traziam molhos que carregavam sobre jumentos. Vi também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que eles traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles quando ao dia em que estavam vendendo mantimentos. E em Jerusalém habitavam homens de Tiro, os quais traziam peixes e toda sorte de mercadorias que vendiam no sábado aos filhos de Judá, e em Jerusalém. Então contendi com os nobres de Judá e lhes disse: Que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura, não fizeram vossos pais assim, e não trouxe nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Contudo, vós ainda aumentais a ira sobre Israel, profanando o sábado. E sucedeu que, ao começar a fazer-se escuro nas portas de Jerusalém, antes do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas, e mandei que não as abrissem até passar o sábado, e pus as portas a alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles, dizendo-lhes: Por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão em vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Aqui você vê que Neemias estava triste porque Israel não estava guardando as leis do sábado e estava comprando e vendendo. Novamente, isso é considerado trabalho. Agora, o Senhor sabe que estamos neste cativeiro, não estamos no comando e muitos de nós trabalhamos para outras pessoas ou empresas e eles exigem que trabalhemos aos sábados. É aqui que entra a graça. Agora você deve tentar tirar o dia de folga e perguntar ao seu gerente se você pode ter esses dias de folga por causa de sua religião. Eu vi o Senhor abençoar seu povo com esse dia de folga ou dando empregos a seu povo, que os deixe guardar o sábado. Se você tem um negócio, então você deve fechar no sábado e ver o Senhor abençoar você e seu negócio, porque Deus recompensa a obediência à sua palavra, não a obediência às tradições. Agora vamos ver como Cristo e os discípulos observaram o sábado. Mateus, capítulo 12, versículos 1, 2. Naquele tempo passou Jesus pelas searas num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Vamos parar aqui por um momento. Primeiro, os fariseus estavam errados. No sábado, se você tem uma árvore frutífera e vai até a árvore pegar alguma fruta para comê-la, isso não é considerado trabalho. Agora, se você fizer o que eles estavam fazendo no livro de Neemias, então isso é trabalho e você está quebrando o sábado. Vamos continuar. Mateus capítulo 12, versículos 3, 4. Ele, porém, lhes disse: Acaso não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? No livro de 1 Samuel, quando Davi estava fugindo de Saul, ele entrou no templo e estava procurando comida. Os sacerdotes só tinham o pão da proposição, que só era lícito para os sacerdotes. No entanto, o sacerdote não tinha mais nada para dar a Davi e ele estava com fome. Além disso, os sacerdotes realmente trabalhavam no sábado, porque o templo estava sempre aberto.
Eles realizavam muitos deveres relacionados a rituais de sacrifício, ajudando o povo, etc. Cristo está dizendo que os sacerdotes estão tecnicamente quebrando o sábado, mas ainda são considerados inocentes. O que significa que no sábado você está descansando, indo à igreja ou servindo ao povo de Deus. Vamos a mais alguns exemplos. Mateus, capítulo 12, versículos 9 e 14. Partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles. E eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. E eles, para poderem acusar a Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes diz: qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem: estende a tua mão, e ele a estendeu, e lhe foi restituída sã como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele para o matarem. Então, aqui, os ímpios fariseus estão perguntando a Cristo: é certo curar alguém no sábado? A resposta aqui é: obviamente sim. Também um exemplo de você tirar suas ovelhas da vala. Isso está se referindo a situações de emergência. Portanto, se houver emergências que exigirão que você quebre o sábado, isso é permitido. Outro exemplo é um dos meus amigos que acabou de ter um bebê no sábado. Os médicos e enfermeiras estavam trabalhando para ajudar no parto do bebê dos meus amigos, para situações de emergência, o que não significa que, após o término da emergência, você pode continuar quebrando o sábado. Se você tirou suas ovelhas da vala, você não pode dizer: bem, eu já quebrei o sábado lidando com essa emergência, agora deixe-me ir às compras e começar a limpar a minha casa. Não. Quando a emergência termina, você continua a guardar o sábado. Então, como devemos guardar o sábado? Primeiro, se você é pastor de uma igreja, você precisa explicar aos membros de sua igreja que você estava errado e mostrar-lhes as escrituras e a história por trás do sábado e informá-los de que você vai mudar o culto de domingo para sábado. Esteja preparado para responder as perguntas deles e mantenha-se firme na palavra de Deus. Se você tem medo do que eles vão dizer ou fazer, então você precisa se lembrar deste versículo. Atos, capítulo 5, versículo 29. Respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. E Deus disse que seus sábados são no 7º dia da semana, não no 1º. Então você vai obedecer a Deus ou ao homem. E se você está preocupado com a saída dos membros de sua igreja, leia este versículo. Mateus, capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O triste é que a maioria das pessoas não quer ouvir a verdade. A verdade fará de você uma ovelha negra. A verdade o forçará a fazer mudanças e crescer, o que é algo que a grande maioria das pessoas não quer fazer. Se você não frequenta uma igreja que observa o sábado, então você observa o sábado em casa. Você pode descansar em casa, ler e estudar sua Bíblia até o sábado acabar. Não é complicado, mas diferente, especialmente porque todos ao seu redor estarão quebrando o sábado, comprando, vendendo, cozinhando, limpando e fazendo tudo o que a Bíblia diz para não fazer no sábado. Se você não quer descansar, mas quer servir ao povo de Deus, então você pode fazer coisas como ser voluntário em um abrigo para sem-tetos, alimentar os sem-teto ou distribuir panfletos dizendo ao nosso povo a verdade da Bíblia. Não há problema em fazer o bem no sábado. Então, resumindo, você vai fazer duas coisas no sábado: do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. Descanso, o serviço de Deus ou ambos. O objetivo desta lição é nos colocar de volta no caminho certo para servir ao Deus da Bíblia. Se dissermos que o amamos, faremos o que ele nos ordenou. João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Se dissermos que conhecemos a Deus, então também faremos o que ele nos ordenou fazer, ou a Bíblia nos chama de mentirosos. João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz: eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Isso encerra esta lição, mas vamos recapitular antes de terminar. 1. Não há nada na Bíblia que diga que Deus mudou o sábado de sábado para domingo. 2. Cristo e os apóstolos não mudaram a lei. 3. A Igreja Católica mudou a lei sob Constantino. 4. Os israelitas calculavam os dias da tarde à manhã, o oposto de como fazemos hoje. 5. Não devemos trabalhar, cozinhar, fazer compras ou fazer outros trabalharem para nós no sábado. 6.
Devemos servir a Deus, servir ao seu povo ou descansar no sábado. 7. Se dissermos que o conhecemos e não guardamos os seus mandamentos, estamos mentindo. Obrigado mais uma vez por assistir e não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos nosso site www.12tribusdeisrael.com e até a próxima. Deus os abençoe.